No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast, onde o conhecimento e o entretenimento se misturam. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo e prefeito reeleito em Paraisópolis com mais de 40% aí dos votos, né? E são 5 mil e poucos votos, né? 5.300. 5.300. O Everton de Assis, que já foi vereador, prefeito no segundo mandato já, polícia militar. Vamos falar sobre isso e muito mais. Everton, muito obrigado por você ter aceito o convite, vir bater um papo com a gente aqui. Já era para ter vindo antes, né? Mas a correria... Te enrolei bastante, né? Mas estamos aí, graças a Deus. Everton, primeiramente, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Um pouco sobre você, antes de se tornar hoje o político que é, né? Antes da política, você era policial militar, mas conta um pouco da sua trajetória antes de iniciar essa vida política. Não, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, tá? E peço desculpas, porque eu combinei de vir antes, mas aí não deu agenda, né? Mas agora estar junto aqui, para mim é um prazer, porque a gente já se conhece a longa data. Exato. Então, sou policial militar de carreira, né? Tive 14 anos da Polícia Militar, comecei bem novinho, entrei com 18 para 19, fiz 14 anos dentro da Gloriosa, sou cabo da Polícia Militar, e eu fui buscar garimpar novos desafios. Mas quando policial ainda já fiz jornalismo. Aí foi já para instigar um pouquinho melhor nesse lado. E fui me candidatar em 2016 a vereador em Paraisópolis. Mesmo a família falando que não era para fazer isso. Até a Polícia Militar falava para eu não fazer isso, porque eu trabalhava também dentro do batalhão. Aí eu ganhei a eleição com mais votado. Até teve um comandante que falou, não vai assumir. Eu falei, eu vou não assumir minha cidade? E aí, depois disso, ele depois me encontrou e falou assim, você fez o certo aí. E depois de vereador, fui para prefeito. E agora a população de Paraisópolis gostou do nosso trabalho, graças a Deus, de várias coisas de mudança. Nós gostamos de bater nisso, numa tecla de mudança. E estamos reeleitos para mais um pleito aí, uma missão de 8 anos, graças a Deus. Cara, e assim, o que te chamou a atenção, assim, logicamente você continua sendo, né, você é policial militar, mas está prefeito, né? Está na política nesse momento. O que te chamou, assim, o que foi o start para falar assim, bom, acho que é o meu momento de ser candidato a vereador? Desde criança eu já acompanhava a política. Eu gosto de guardar coisas na memória, não decorar, sabe? Mas eu gosto de guardar muita coisa e eu tenho muitas coisas. E o jornalismo me instigou isso, a polícia me trouxe proximidade com a política. Porque onde eu estava trabalhando eu tinha que comunicar com as prefeituras, né? E dentro da polícia eu já fazia um trabalho praticamente social, né? Então eu estava dentro da polícia pelo PROERD, por outras atividades e a comunicação. Então eu já fazia atividades próximas da comunidade e isso foi instigando. Só que muita gente falava, larga a mão, vai dar dor de cabeça para você. Só que eu brinco que eu gosto de fases. Eu fiquei 14 anos na polícia, eu fechei um ciclo que eu tenho certeza que eu contribuí para a sociedade dessa forma. E eu entrei para um novo ciclo, que é da política. E como vereador, eu não pensei em ficar sentado na cadeira. Eu, como vereador, eu fui em Belo Horizonte aprender a buscar verba, e independente do prefeito que estava. Eu não fui um questionador da pessoa do prefeito. Eu sempre fui educado. Eu falo que eu era elegante nas palavras, porque eu acho que a gente tem que tratar bem todo mundo. Isso é um diferencial hoje que é dentro da prefeitura. E com isso trouxe a gente para a prefeitura. Então o trabalho de vereador mostrou que valeria a pena apostar em mim. E eu e o Alex juntamos, o Alex também, que é uma pessoa jovem, que tem uma visão bem igual à minha, e entramos na prefeitura entre uma guerra com vários clãs da cidade. Pegamos um grupo ideológico forte, pegamos a máquina pública da época, que era a prefeitura, que perdeu para a gente o último lugar, e também um grupo de empresários que tinham um interesse na cidade. E nós conseguimos vencer. A gente foi o azarão que deu certo, né? E a gente fez o quê? Ninguém apostava em 2 jovens mexendo em Paraisópolis, porque a cidade nossa é muito politizada. Nós temos em torno de 7 a 8 assessores de deputados dentro da cidade, de 23 mil habitantes. Nem Itajubá, Pouso Alegre tem essa quantitativa. Então, vê como eles têm uma visão estratégica ali. Isso é bom e ruim para um governante.
E a gente já entra com pandemia ainda, né? É. Aí já entra com a pandemia, sem vacina ainda. Pegamos Covid no começo. 26 pessoas do gabinete pegaram Covid. E ainda tinha uma Câmara, temos uma Câmara que metade não tem diálogo, é interesse particular apenas, e outra parte ela é bem coletivo, só que ela não se esmera para debater ideias, porque eles têm receio do debate, da crítica, da briga. Então isso teve repercussão agora na eleição, né? Todos que ficavam criticando de uma forma vergonhosa, falsa, contra a gente, tiveram sucesso na eleição. Então, as urnas mostraram. Tinha vereador que traziam palavras de baixo calão contra a minha pessoa, e isso não acontecia, não mudava nada. Então, assim, as urnas mostraram. E até mesmo eles falavam, vamos mostrar quem tá certo, as urnas mostrarão. Aí mostrou. Essa galera aí tá aí com dor de cotovelo agora, porque o trabalho foi bem feito. E uma coisa que eu sempre coloco, a gente tem que sair da zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. Eu sou policial militar concursado. Eu poderia continuar na carreira, gradativamente, aposentar com um salário muito alto, numa tranquilidade absurda. Eu ousei, saí, afastei. Eu tenho um percentual, porque eu sou cabo da reserva, mas eu me abri para outros desafios. E eu falo que a polícia faz parte do meu sucesso na Câmara e a polícia com a Câmara faz o meu sucesso dentro da prefeitura. Então, isso é o diferencial. E uma coisa que eu coloquei, que o servidor público tem que ser bem tratado. E eu sei a forma que os outros tratavam a prefeitura de Paraisópolis. Eu trouxe não todos os funcionários para a minha proximidade, mas eu tentei ao máximo todos. E hoje eu tenho certeza que a primeira vez que a prefeitura de Paraisópolis comemora a vitória de um prefeito, em grande parte. Então o pessoal viu a dignidade que eu trouxe para o servidor público. Não é só salário, também é dignidade no tratamento. Isso é importante, até porque você também é um servidor público, sim. Você sabe como que o seu servidor público é tratado, né? Eu já tive aqui conversa com outros prefeitos e a gente também trouxe essa questão de o servidor público, às vezes a própria população, grande parte da população, não vê o servidor público com a dignidade que ele merece ser visto, né? E aí, quando você assume uma prefeitura, você precisa mostrar, de fato, para o servidor que ele é bem quisto e merece ser reconhecido, né, cara? Porque a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, ele só vai funcionar porque ele tem um grupo que trabalha, de fato, ali. O prefeito ele está fazendo a gestão naquele momento, mas o servidor ele vai ficar ali até aposentar ou até findar a vida dele, né? A gente passou muito por isso. Eu tenho a aprovação da prefeitura hoje de mais de 75% de aprovação da gestão prefeitura. E isso não é um trabalho meu, é um trabalho de todos. E eu sempre trago isso. Os nossos colaboradores são os mesmos das gestões anteriores. Então, por que a nossa está mais bem avaliada? Porque eles se motivaram a trabalhar em prol do município. Então, assim, se você já está desvalorizado no seu trabalho, aí vem a população e te trata mal, sim, você não se esmera. Então, isso a gente trouxe, buscando melhoria da qualidade do tratamento, melhoria das condições de trabalho dentro das suas áreas e mostrando que nós temos limitações. A nossa arrecadação não é como nós queríamos que fosse, então eu tenho limites, mas a gente buscando sempre mostrar transparência. E isso fez o servidor hoje trabalhar mais, mostrando o trabalho que ele faz de qualidade. Temos alguns que não concordam com isso, sempre vamos ter. Toda empresa tem as laranjas que não são tão saudáveis. Mas mesmo assim, hoje a Prefeitura de Paraisópolis fez um trabalho melhor com o mesmo pessoal que sempre teve ali. E hoje eu posso falar que muitos ali é um time mesmo de competência, de qualidade, e eu busco sempre poder valorizar cada dia mais. Acho que eu te conheço há mais de 10 anos, talvez. Tranquilamente. Por aí, né? E eu sempre reparei que você sempre foi muito envolvido com eventos sociais, né? Participava do Endurapé aqui, tinha evento de corrida, bike, você sempre esteve envolvido, além do ProErd, né? Sim, sim. Você acha que isso também já era um desejo seu de estar, de fato, ali no dia a dia da sociedade para... Já é natural, né? Eu falo que eu sou um atleta plus size agora, né? Porque antes eu era mais magrinho, mas vamos voltar nesse estilo futuramente. Eu vejo que, assim, a comunidade se envolve,
eu fazia eventos, participava dos eventos. Hoje eu sou um gestor que idealiza e traz esses eventos para a cidade. E dentro da gestão nossa, a gente fez muito isso. Automaticamente, eu já vivia isso, né? E muita coisa que acontecia, a gente deixou perder. Então, muita coisa é difícil de dar continuidade mesmo, porque depende da vontade de pessoas. Eu falo que carregar o piano é difícil. Na festa, todo mundo vai. Sempre que tem a festa do 13 de maio lá em Paraisópolis, eu gosto de falar. Por exemplo, tem a dona Ditinha lá, que é uma pessoa que carrega o piano há anos. Mas no dia ela vai carregando sozinha durante o ano inteiro. Mas no dia da festa, tem mais de 100 pessoas lá, sorridentes, felizes, querendo tirar foto, mas quem carregou o piano era mais uns 3. Então, carregar o piano em todas as áreas é complicado. Quando eu falo que tem que se organizar e buscar alternativas boas, muita gente vai esquivando. Dá trabalho, não é? E hoje, graças a Deus, a gente criou alternativas em Paraíso. Na área esportiva, por exemplo, Paraisópolis nunca teve aula na academia ao ar livre. A gente tem caminhadas em pontos turísticos da cidade que muita gente de Paraisópolis nem conhece. De madrugada, alguns eu acompanho. A gente teve o Óbice, que é uma corrida de obstáculos, com barro. Eu vi. É bem legal. A gente trouxe coisas que Paraíso fugiu da realidade de Paraíso. Além do básico, sempre teve. Tá? Então, assim, muita gente fala assim, não tem esporte em Paraíso. Eu falei assim, o esporte é um contexto muito grande. Nós temos dificuldades com algumas coisas lá, principalmente o futebol de campo, que o nosso campo ele é no alto de um morro, né? Então ele é muito seco. Não é igual o de vocês aqui em Brasópolis, que é na baixada, na várzea, então ele tem uma umidificação melhor. A gente tem que buscar alternativas. Demos o respaldo nele, mas ali a solução provavelmente seja grama sintética no futuro. E isso é a manutenção também, é que nós temos um campo, nós temos que buscar alternativas de mais lugares. Aí hoje a gente conseguiu melhorar isso e trazer outras vertentes. Essa semana mesmo, a gente está comemorando a Semana do Idoso, por causa das eleições atrapalharam essa época, e as meninas nossas da terceira idade, que eu sou fã delas, já tiveram fazendo ginástica no Pernilongão, Parque Antônio Félix Teixeira, que a gente fez um parque revitalizado, ficou muito top. Eles hoje foram jogar bingo no asilo, vai ter um baile delas, então assim, essas atividades que eu gosto que agite todo mundo ser agitado. Igual a gente começou a colocar alguns parquinhos na cidade, a gente começou a colocar umas mesinhas de dama também. A gente pega todos os públicos. Então a gente vai pensando em todas as vertentes. Só que não dá para abraçar tudo de uma vez. E também tem limitação de recursos. Sim. Mas a gente fez uma reviravolta bem legal na cidade. Muita gente é acostumada a não mudanças. Eu mudei até a prefeitura de lugar. Então, imagina. No primeiro dia tinha muita gente que queria me matar. Agora tá todo mundo bem envolvido e adorando as mudanças que a gente fez. Claro que nunca vamos agradar todo mundo. E nem queremos, né? Sim. É porque assim, uma gestão, ela vai muito além do... Porque assim, a gente entende, falando da questão orçamentária, né? As pequenas prefeituras, elas têm esse gargalo gigantesco que é o grande entrave, né? Precisa-se de recursos provindo de deputados, senadores, né, do governo estadual e federal. E aí, quando muitos prefeitos, muitos gestores vão fazer só o arroz com feijão. Quando alguém vem e faz mudança de fato, às vezes é assustador para muita gente, né? Dá medo. Eles não querem, né? Muita gente não quer a mudança. E tem muitas mudanças que acabam com irregularidades que traziam mordomias para certo grupo. E nós fizemos isso em vários lugares na cidade. Tinha pessoas que tinham pontos ou comércios em áreas que eram áreas que tinham que ser licitadas. Ou em áreas que não eram corretamente justas pela vigilância sanitária. Então, foi favorecimentos que alguém fez pensando no voto dessas pessoas. E isso prejudica a cidade. Então, se o gestor pautar todo o trabalho dele pensando em voto, ele não faz nada. Ele vai fazer o café com leite no máximo. Agora, se ele pensar no bem-estar da comunidade, aí ele vai agitar bastante a cidade. Eu falo que muita coisa, o exemplo meu é o mercado. A gente mexeu no mercado centenário. Se eu não mexesse e caísse o telhado e alguém na fatalidade acontecesse de falecer, eu seria preso, ia ser condenado, ia ser taxado. E na hora que eu fui tirar as pessoas, a galera xingou, achou ruim, mas a gente foi com toda a cautela possível, sensibilidade. E a maioria que saiu hoje tem interesse de voltar, ou está voltando, e elogia a obra. E claro que aqueles que sempre queriam um benefício muito maior que o normal e a realidade, eles não vão ficar contentes comigo. E é o direito deles. Mas a minha consciência de deitar no travesseiro dentro da legalidade é muito grande. Então, para mim, isso não tem o que compre, né? A tranquilidade de fazer o serviço bem feito dentro da legalidade. E você fez uma revitalização muito bacana ali
tanto no mercado quanto na praça também teve uma revitalização, né? A nossa praça, ela já foi reformada 2 vezes que eu tenho conhecimento atuais. Aí quando eu ganhei a verba pra praça, todo mundo falou, mais uma enrolação na praça aí pra vir depois inaugurar. Aí a gente não fechou a praça e nós revitalizamos a praça e muita gente xingando. Por quê? A obra no meio da praça tem 20 mil engenheiros. Sim. Eu falo que eu jamais queria ser o dono de uma obra no centro da cidade, porque palpiteiro é o que mais tem. É o que mais tem. E aí toda hora tinha o pessoal falando, mas pra que mexer nesse banco? Pra que fazer isso? Vai trocar o banco de concreto pro de madeira, não vai dar certo. Agora, nossos bancos de madeira estão todos sendo copiados, nossa praça está revitalizada de uma forma bem legal. Fizemos um repaginamento que agora a praça mostra que ela foi reformada. E eu considero a Praça de Paraisópolis, não sendo orgulhoso, uma das praças mais bonitas de Minas Gerais. E ó que a gente roda bastante e eu vejo que Paraisópolis está bem situado com a nossa praça, com a Neuza Vieira. Ainda tem outras praças que a gente está mexendo e vamos revitalizar também. Everton, assim, ao longo dessas 3 eleições aí que você participou, quais que foram as diferenças entre a primeira campanha como vereador, a primeira como prefeito e essa segunda como prefeito? Como que você faz uma análise dessas 3 campanhas? Como vereador, a gente tem a visão da população chegando na Câmara. E quando você entra na Câmara, se você não se qualifica, você vai por osmose. Aí você pode se queimar e virar até um alvo de chacota, como alguns até aconteceram nessa gestão. A pessoa acha que está autossuficiente, né, sabe de tudo, e ela não tem a coragem de perguntar ou de qualificar. Tem pessoas que votam projetos importantes sem saber o que é orçamento, que é uma coisa básica para o cara correr atrás e ver a diferença de orçamento e o valor real que está recebendo. Então, assim, como vereador, eu falo que foi uma faculdade para mim e eu passei por situações que eu fiquei muito decepcionado por os interesses particulares, ameaças, intimidações, mas graças a Deus eu sempre estava dentro da legalidade, então eu sempre tive essa tranquilidade. Quando eu entrei na prefeitura, durante a eleição de prefeito, é uma coisa muito cansativa. A primeira coisa que as pessoas falam assim, apareceu agora. Não, tem a época de trabalhar e tem a época de trabalhar na eleição. Então você pedir voto é uma coisa que é desgastante. Mas graças a Deus, pelo trabalho que a gente fez como vereador, foi bem legal. E chegando na prefeitura, a gente começou a diminuir um pouco do assistencialismo. Por quê? Paraisópolis a gente entrou faltando 500 vagas de emprego. Tinha 500 empregados no mínimo em Paraisópolis. A nossa maior fábrica do município, que é a Aptiv, ela tinha 1.450 funcionários. Nós fechamos agora, ela tem mais de 2.100 funcionários. Hoje nós temos vagas de emprego abertas, absurdamente abertas. Temos mais de 400 vagas de emprego. Só que muita gente não quer um emprego duradouro, ou não quer um trabalho. Não quer um emprego, quer um trabalho, né? Também. Ou a qualificação até tem, mas hoje o mercado de trabalho está saturado na nossa região. Então a gente começou a qualificar. Nós demos curso de eletricista, curso de corte e costura, trouxemos vários repaginamentos. E estamos tentando trazer. Então, assim, o empresário às vezes tem o sofrimento de mão de obra no município, tem mão de obra nossa saindo para Pouso Alegre. E tem mão de obra na cidade. Só que o que vai acontecer no futuro é a mudança do quadro social, financeiro das empresas para que segure esses profissionais. A gente está muito próximo de Pouso Alegre e também do Vale do Paraíba. Então, qualquer mudança ali, em Pouso Alegre mesmo, qualquer mudança de R$50 de fábrica para fábrica, você perde o funcionário. Então, a qualificação hoje vai mudar o quadro futuro. E as estradas, por exemplo, a estrada de Consolação a Cambuí, que é uma estrada que liga a nossa região a Fernão Dias, a Dutra, vai trazer muita bonança. Sim. Hoje o meu distrito industrial praticamente já foi todo doado e cedido para empresas que estrategicamente estão pensando nessa saída. Porque hoje Extrema, Pouso Alegre já estão saturando, né? E eles vão buscar cidades alternativas, que são as nossas cidades. Então isso melhora muito. Então, como prefeito, na política, o desafio da reeleição foi um dos maiores. Por quê? Na nossa cidade tinha um perfil de tradição de nenhum ir para a reeleição. Evitava. O desgaste é muito grande, porque qualquer líder político que está em gestão, ele já tem uma rejeição atual. Por quê? A gente fala sim e não para muita gente.
buscando o melhor. Então, a gente já vai com essa carga, né? Então, foi muito mais pesado, o desgaste foi maior, porque eu já estou prefeito, eu tenho que continuar tomando conta da prefeitura e tomar conta de uma eleição. Sim. Então, eu falava que eu tinha que tomar conta de 2 nortes diferentes e horários iguais, então eu tinha que estar na prefeitura para receber o empresário. O ministério tal vai fazer uma supervisão, eu tenho que receber um deputado, mas eu também tenho que estar na casa da pessoa pedindo um voto de porta em porta. Então, foi um desafio. E eu falo que eu tive fadiga alguns dias de correr atrás dessas coisas, psicologicamente mesmo, porque, como a gente estava brincando antes de entrar no ar, a fadiga de esquecer as coisas é que é muita informação de vários assuntos em pouco tempo para gerar, né? Isso pesa muito. Mas, assim, o desafio é a esfera pública, vereador e prefeito. Vereador, você tem muitas ideias, mas as práticas, se você não tiver apoio ou proximidade com o executivo, você não vai colocá-las em prática, porque depende também dos projetos do executivo. E no executivo, eu falo que ele é desgastante pela demanda, se você abraça mesmo o seu trabalho. Mas, porém, é prazeroso, porque você faz a diferença na vida das pessoas. E assim, o que mais te marcou ao longo desse período? Vamos falar um pouco ainda de campanha, depois a gente vai para esses momentos de gestão, porque tem muitas conquistas aí interessantes para a gente falar. O que mais te marcou ao longo desses anos de campanha, assim? Nessa campanha que eu senti muito, sabe? Eu passando nas ruas de bairros que são mais carentes, considerados mais carentes da minha cidade, e os concorrentes falavam assim, mas o Everton não vai passar na rua suas. Ele não vai vir nesse bairro aqui. Mas eu já ia nesse bairro antes de ser prefeito, ser vereador, já normal meu, né? Aí a pessoa falei que você ia vir, aí a pessoa ia vir tirar foto minha só pra provar pros outros que falaram que eu não ia ir. E eu entrava na casa, e assim, eu sou ruim pra pedir voto, porque eu gosto de ouvir a boa prosa, eu gosto de dar atenção, eu gosto de conversar. E isso faz eu ficar em 2 casas e esquecer o bairro, né? Então eu vou ficando. E isso eu faço porque eu sinto bem. Se eu passar rápido e falar, me dá seu voto, por favor, por causa disso, eu não me sinto bem. Então isso atrasou um pouco do meu planejamento. Mas o retorno da população, porque você está na gestão. Você quer saber como que foi sua gestão. Sim, lógico. Você está fazendo, mas você não tem certeza. E a receptividade que eu tive em todos os lugares que eu fui foi maravilhoso, sabe? Até de emocionar. Eu e meu vice, o Alex, a gente esteve passando nas ruas assim. O Alex falava assim, como será que a gente vai ser vamos ser recebidos nesse bairro? Ele falava, meu Deus, que delícia. Na outra não era assim, porque na outra tinha pandemia, ninguém sabia quem era a gente. Nessa, o pessoal já viu o trabalho prestado. E aí a gente viu que isso daí é um fator que já mostra um índice de aprovação bem legal. Depois foi mostrado em pesquisas. Sim. E eu acho que um ponto interessante de falar, porque eu sempre também tive envolvido com política, e por conta de estar no rádio também, a gente sempre faz esse acompanhamento meio que regional, né? E eu lembro que na eleição passada você foi tido como um azarão, né? Que você não iria ganhar. Sim, sim. Porque já tinha o pessoal já como diz, da velha política, Exato. que estava ali e tudo, e você conseguiu desbancar todo mundo. Lógico que naquele período foi mais acirrado, né? Acredito que foi mais acirrado até que esse, que hoje nessa eleição você teve um distanciamento maior do segundo colocado, mas naquela eleição foi um pouco mais próximo um do outro, né? Como que você vê esse desdém até de alguns de falar assim, o cara não vai ganhar e aí você ganhar a eleição? É prazeroso, porque a minha equipe, ela é muito, vamos dizer assim, quieta. A gente ouve muito e fala pouco. E nosso pessoal e eu mesmo não temos aquele, eu vou ganhar, eu sou bom, não tem essa. E a gente ouviu muita gente chegar falando assim, você não tem chance, a gente vai ganhar, a gente tem 1.500 votos de frente. A gente olhava, dava uma risadinha, vamos esperar. E torcendo que esperar e deu certo. Então tem muita gente hoje que tá fugindo de mim. não encontrei na rua ainda, viu? Mas eu vou encontrar, mas eu não vou desmerecer, não. Eu sou uma pessoa de boa, tá? Mas assim, o que eu vejo é que a gente desbancou uma coisa que é ruim para nossa região. Eu vejo muito em Paraisópolis, algumas cidades também, que a compra de voto fazia diferença. Hoje já não faz mais, senão eu não estaria eleito. Nós derrubamos 2 movimentos de compra de votos na eleição anterior. Nessa eleição, que a gente não tem como provar porque ela é muito velada, mas todo mundo sabe porque já o comentário da rádio, fala da rádio, assim, o povo passando entre si, é muito grande. E isso é a pessoa que se vende, às vezes, por um botijão de gás, uns 50, 100, 200, 300 reais na eleição.
E se ele coloca esse cara lá, ele vai ficar o quê? Ele deu dinheiro para ganhar uma eleição, então coisa certa ele não vai fazer ali dentro. Sim. Porque se você somar o salário de prefeito no final, não paga a conta desse pessoal. Então coisa errada iria acontecer. Então eu tenho orgulho de ter desbancado as 2 maiores compras de votos da atualidade de Paraisópolis. E essas pessoas tinham certeza que elas teriam ganhado a eleição. Só que a população, graças a Deus, pode ter pego o dinheiro, mas votado no honesto. Não estou desmerecendo os concorrentes, porque eu não falei quem é, mas rolou em alguns grupos, rolou. Infelizmente, isso estraga a nossa cidade. Tem pessoas que até evitam a região porque ela fica precificada. E a eleição acaba sendo uma coisa injusta. Imagina, se a pessoa gasta dinheiro de forma errada na eleição, ela vai representar a gente de uma forma também errada, né? Então, por isso que eu tenho orgulho de ter desbancado essa galera que aconteceu. E isso é notório, tá? Então, eu vejo que Paraisópolis está no rumo certo por causa disso. A nossa campanha foi pé no chão, nossa carreata foi sem gastar R$1, e nós fizemos a campanha mais limpa e pura que a gente podia fazer. E muita gente chegava, ô prefeito, paga para pôr adesivo. Eu falei, desculpa, é o outro concorrente, porque eu não estou pagando. Então, corre atrás do outro aí. Mas se puder, vota na gente, porque o caminho é esse. E aconteceu muito isso, porque se fosse por adesivos, nós não ganharíamos a eleição, né? Sim. E uma notícia que a gente até já conversou sobre isso, né? Na rádio eu cheguei a falar sobre isso. Uma grande conquista também para o município é a vinda agora de um complexo, né, de farmacêutica, que é o Grupo Conde, né? Sim. Que vai ser instalado agora lá no Distrito Industrial, né? Como que começou esse trabalho aí, e você poderia falar um pouco mais sobre É um trabalho que começou em 2021, na época de pandemia mesmo, e é um namoro demorado, não é fácil, teve percalços, até a Câmara, alguns ajudaram, alguns atrapalharam até, quase deu uma desistência, porque o trato, quando vem um empresário para a sua cidade, você tem que tratá-lo bem, para que ele se acomode e gere empregos, e a qualidade de vida também. A primeira farmácia da Farmaconde em Minas Gerais foi em Paraisópolis. E na hora que a gente teve contato com esse pessoal, eu não tive contato com a farmácia, mas sim com o Grupo Conde querendo expandir para Minas Gerais. Nós éramos a primeira, hoje tem mais de 20 farmácias já em Minas. E eles precisavam de um centro de distribuição. Quando eu notei que eles precisavam, porque eles têm um em São José dos Campos, a gente falou, nós temos um distrito, temos incentivos do Investe Minas, que é um incentivos que o Extrema também tem, Pouso Alegre também tem, então a gente pode trazer vocês aqui com incentivos de cessão de espaço ou doação de terreno. E em 2021 eu apresentei eles ao Investe Minas. Então eles já abriram uma firma em Paraisópolis, alugaram um barracão, fizeram a tramitação com o Investe Minas, ficaram 1 ano vendo se os incentivos fiscais para eles eram benéficos. Então é um namoro já antigo. E torcendo para que desse certo a vinda deles. Porque eles poderiam querer ir para Pouso Alegre, para Extrema, para qualquer... né, Exato, tá na beira da Fernão Dias, né? Aí a gente fica muito receoso. Mas aí a estratégia deles foi que Pouso Alegre está saturando, Extrema está muito saturado, e a estratégia de o centro de distribuição deles ser em São José é um link próximo para Paraisópolis. Então aí a gente foi buscando essas alternativas. Aí a gente levou esse projeto para a Câmara. Só que a gente queria passar o termo de doação do terreno, porque é um pasto que nós temos lá, abandonado há anos, que nós queríamos que o empresário fixe ali. E a cessão de uso, ele tem um tempo hábil, que vai se renovando, mas pode dar algum problema no futuro. E ele paga um valor ainda, um percentual do valor da doação, ele devolve para o município, além do cronograma de construção, de contratação. Tem então um plano de ações. Tem um plano de ali, ação. Né? Aí a gente sentou com os empresários, juntamente com os vereadores, levamos os vereadores que queriam lá em São José para conhecer o que eles têm para trazer para a gente. Eles mostraram um cronograma que falou que na minha gestão talvez nem apareça tantas coisas, porque eu não ia eu ia para a reeleição, mas sem a certeza, óbvio, né? E o projeto deles é para 10 anos, essa construção de tudo. Então eles apresentaram na Câmara, e o vice-presidente teve na Câmara Municipal. Só que na hora que eles chegaram, ao invés de se tratar bem, alguns vereadores pediram que eles fossem falar no final só, para que eu tivesse que ouvir algumas cobranças, algumas falas indecorosas de alguns vereadores. Aí deixou o empresário lá de lado. Falaram o que eles queriam, algumas asneiras até, uns 2 lá que são antiéticos,
Aí, no final, deixaram a gente falar, eu cheguei lá, pedi desculpa à população, pedi desculpa aos empresários, porque eles não estavam ali para ouvir tamanha anedota. E eles se apresentaram e foram questionados se ia gerar tanto emprego, não ia atrapalhar o turismo, se não ia atrapalhar as coisas. Se você está gerando emprego, você está gerando arrecadação. Os outros setores vão buscar também pessoas que vão vir e vão crescer mais. A cidade cresce com isso. E no final eles apresentaram, mas aquele sentimento assim, tipo, não queremos que vocês venham porque o prefeito vai beneficiar também com essa conquista. Mas o empresário falou, nós queremos vir para Paraisópolis, você foi a porta aberta para a gente, vamos conversar. Deu certo, aprovou, colocaram algumas emendas ao projeto, algumas 14 emendas, né? Nossa. Por exemplo, a construção dos barracões tinha que ser apresentados todos o projeto agora. Imagina você que tem barracões em 10 anos para você construir, você já planejar todos. Eles fizeram isso. Apresentaram os 4 projetos de barracões, fizeram toda a tramitação, assinaram a escritura com a gente nesse dia que ele veio para Paraisópolis, e agora eles vão pagar o valor de 10% do valor do imóvel. E eles vão, com autorização, eles vão começar a iniciar, porque a obra de parte de médica, a área de saúde, ela é mais lenta, porque tem que ter as autorizações da vigilância estadual, municipal e também federal. Eles têm fábricas lá em ambiental, é muito... Sim, muito. Lá em São José tem uma fábrica que está aberta há anos, trabalhando, guardando os produtos para que a Anvisa faça a apuração, para que ela dê o respaldo e aprovação, para ver como que é uma coisa demorada, porque é uma coisa sensível, né? E aí eles fizeram essa tramitação e assim, o projeto exigia o cronograma e o investimento. Só que o dono mesmo, o presidente da MCG Farmaconde, ele falou, esse valor inicial praticamente é a construção das coisas aqui, porque o giro financeiro aqui vai chegar na casa de R$1 bilhão, porque é um fluxo de saída muito grande e ele vai absorver Minas Gerais. Ele abriu mais de 20 farmácias, mas ele vai absorver mais farmácias ainda. Então é uma coisa que eu considero um dos maiores investimentos da história de Paraisópolis. E eles falaram, talvez eu não colha esses frutos como gestor, mas que outras pessoas vão colher. Então, assim, foi um trabalho amplo, né? Exato. E a geração de empregos diretos é de 750, fora os indiretos. Mas e o nosso distrito é direcionado para a Consolação, que é essa estrada de Consolação Cambuí que está sendo feita, agora vai ser feita a última parte. Já pensando na saída também de fluxo para isso. Então, é tudo bem estratégico por eles. Então, para a gente é um orgulho, porque a gente está em 2024... Foi 2021 plantada a sementinha, teve a reunião, aí estava vendo se ia frutificar mesmo, depois sumia os contatos por causa das demandas que nós temos e eles também. E aí conseguimos ano passado fomentar isso e só conseguimos assinar, não é por causa da época eleitoral que a gente assinou o documento, não. É que o Estado liberou uma semana antes, aí na outra semana a gente já pediu, ele falou, não, quero assinar o mais rápido possível porque eu tenho interesse de montar logo um centro de distribuição. E tá caminhando, graças a Deus. São mais de 50 milhões de investimentos, 55 milhões de início. E isso são 4 barracões, então, e o fluxo ali, não sei exatamente quais são, porque está descrito no projeto. Eles querem colocar uma gráfica que eles fazem também toda a alvenaria das empresas, todas as farmácias, eles que montam, uma de suplementos, um centro de distribuição e um administrativo, uma parte administrativa. Então tá descrito melhor no projeto que eu não lembro, mas o pensamento deles é um crescimento ali absurdo. E vai puxar muita coisa junto nisso, né? Porque já puxa parceiros automaticamente. Sim. E algo interessante porque agora com essa finalização da obra da MG 295, né, que já foi licitado, né, já vai entrar nessa fase final, é um fluxo de escoamento de produção que vai ser, né, tanto para São Paulo, que estamos aqui na cara de São Paulo, quanto para a região do Fernão Dias, sentido BH, ou sentido São Paulo também para aquele lado ali, né? Essa estrada, eu falo que a promessa de campanha de alguém foi em 83. Eu nasci em 84. Então foi antes de eu nascer, né? E a gente tá conseguindo ela aí. E foi união. Eu falo que foi união de Consolação, Córrego Bom Jesus, Cambuí e Paraisópolis. E eu ainda fui muito questionado porque eu não tinha asfalto ali. Era Cambuí, Córrego e Consolação, Córrego e Cambuí. Mas eu tenho interesse direto do desenvolvimento da minha cidade. E hoje, se você pegar um caminhão, você não passa por Santo Antônio do Pinhal. É proibido. Então, você já não consegue escoar ali para Dutra. Você vai subir por Itajubá, a serra tem uns riscos grandes e de peso também, que são limitados.
E Pouso Alegre, para eu sair de Paraisópolis a Cambuí, eu gasto 36 quilômetros. Se eu for por Pouso Alegre até Cambuí, vai dar 110 quilômetros. Então, a atratividade, isso, absurda. Então, esses 4,6 km que já foram licitados, já foi assinado o contrato. Vai começar quando? Época de chuva, não vai mexer em estrada. Provavelmente eles vão mexer na hora que a chuva parar. Então, deve ter isso já no contrato. Mas é uma área já mais prática para asfaltar, porque ela já está ampla, já está compactada. Isso aí vai fazer uma diferença brutal. Eu falo que Consolação, que é uma cidade das menores de Minas, vai repaginar muito ali, porque ela vai ficar bem no centro dessa estrada, sim, né? Sim. Mas vai ser bom. E ali falta pouco, um pedaço bem curto. 4,6. Né? 5 quilômetros, mais ou menos. E aí tem a parte dentro de Cambuí, que o prefeito falou que vai pavimentar. Você pode sair dentro de Cambuí ou sair já direto na Fernão Dias. Tem 2 vias ali, né? Sim. Aí a facilidade vai ser muito grande. Eu falo até mesmo, para te ir para São Paulo por ali, é muito mais rápido, né? Então, a tranquilidade também ali seria para isso. Você vai trazer, e você trazendo não só o investidor empresário, você vai trazer o turista também. Sim. É muito mais prático. É igual, esses dias choveu, já virou um lamaçal, porque passa muitos carros, não adianta, vai virar um lamaçal. E isso espanta a pessoa que quer vir para cá. Agora, tendo esse trânsito mais fácil, o fluxo para Gonçalves, Campos do Jordão, Monte Verde ali, vai bater muito nessa casa também, que abraça a gente junto, né? E é uma forma de desenvolvimento, né, que assim, a nossa região, ela é uma região muito visitada, né, por paulistas, por pessoas de outras regiões. E o pedágio, ele veio a atrapalhar algumas coisas. E ali também, por não ter pedágio, também já é um pouco mais atrativo. Exato. Também para as pessoas. Já, né? Tem caminhões de empresas passando por ali, mesmo faltando os 4 quilômetros de asfalto, eles já estão passando ali, porque não tem o pedágio e faltam só 4 quilômetros, né? Agora, a única coisa que pesa muito para caminhão muito pesado é a serra, que vai de Córrego para Consolação. É pesadinho. Ela é pesada, então assim, se um caminhão não for trucado, ele não vai subir fácil. Mas os demais, e a qualidade da pista, ela foi feita padronizada em 10 centímetros, e a base bem compactada. Então a durabilidade dela é bem maior. A de Paraisópolis para Consolação, ela já é mais debilitada, foi feita pelo Estado há muito tempo atrás, ela já foi inaugurada com alguns buracos. E a camada é bem fina de asfalto. O que a gente busca que o DR toma conta, né? Porque foi culpa o DR ali, para que recapeie com qualidade. Porque a área é muito úmida. Sim. Então, toda hora que faz um tapa-buraco, vai soltando tudo novamente, porque é muito úmido e não foi feita a compactação correta desse lado. Então, esse lado vai ser uma dor de cabeça futura, mas já tem o asfalto. Agora é só dar essa manutenção com qualidade. Prefeito, como que você analisa hoje o município, né? A gente estava falando questão de emprego, hoje você já tem uma estabilização que você tem mais na verdade está faltando mão de obra por conta de outras regiões. A gente estava falando da questão, por exemplo, Pouso Alegre vive num crescimento que ela sozinha já cresce por si só e vai chegando investimento, obviamente isso vai saturando. Eu acompanho muito também o CAGED mostrando esse fluxo de empregos, né? Extrema e Pouso Alegre, você vê que em alguns momentos eles ficam estabilizados, né? Extrema, esse ano já chegou em alguns momentos bater recorde de emprego e em alguns momentos não ter emprego, né? Ter mais demissões do que emprego. E aí, como Paraisópolis está bem localizado e a nossa região tende a crescer também por conta dessas demandas, como que você enxerga assim, os próximos anos de Pouso Alegre, de Paraisópolis? Até de Pouso Alegre. Pouso Alegre vai passar dos 200 mil habitantes tranquilamente em alguns anos, poucos anos. A projeção já é para chegar a 170 mil, né? Já está chegando. Paraisópolis, nossa região, por exemplo, eu vejo que está faltando mão de obra. O que vai acontecer? Vai chegar gente de fora. Porque a mão de obra hoje em Extrema, ela é mais cara. A qualidade de vida também para você morar em Extrema é caro. Então, por isso que muita gente evita, às vezes, morar lá. Tem muita gente que eu conheço que mora fora de Extrema e trabalha em Extrema, porque não consegue manter um padrão de vida como queria lá dentro. E Paraisópolis hoje tem um padrão de vida legal, não tão caro. Só que Pouso Alegre já está buscando também um padrão de vida que é mais caro. Sim. O aluguel vai encarecendo, né? As coisas vão encarecendo. Então, eu vejo que nós somos mais atrativos. Então, muita gente que não se preocupa, por exemplo, esse pessoal que está fazendo placas solares, que para isso já é uma febre,
eles trazem muita gente do Nordeste, do Centro-Oeste, e esse pessoal não preocupa se é sábado, é domingo, é feriado. E esse pessoal vai ser trazido e vai aumentar o fluxo nosso. Por exemplo, Espírito Santo Dourado tem mais de 3 mil tocantinenses que moram lá hoje. Caramba. Porque a mão de obra lá é do Morango, o pessoal já tinha um outro trabalho, e hoje, se você for ver, a população está mudando. Paraisópolis já começou a ter algumas repúblicas desse pessoal que foi trazido de fora, e vai aumentando gradativamente, porque esse pessoal, hoje, Gonçalves, que é um lugar turístico, tem restaurante que não abre no domingo porque não está conseguindo mão de obra que queira trabalhar no domingo. Quando esse pessoal vir para cá, ele trabalha no domingo tranquilamente, porque uma instância turística, o cara vai folgar na segunda, na terça-feira. É um perfil da região turística. Então, eu vejo que no futuro, esse pessoal vai começar a vir para cá e vai aumentar a população. Traz coisas boas? Traz. E também vai trazer pessoas que não são boas. Então, vai aumentar a criminalidade também. Toda cidade que cresce, também cresce a criminalidade e as coisas boas. Infelizmente, temos que pensar no ônus e no bônus, né? É um planejamento que você tem que ter esse olho mais clínico, né? Porque se cresce, tudo cresce também. Exatamente. Acho que um ponto importante também que eu tenho acompanhado muito nesses últimos anos a gestão estadual ela tem investido muito nessa questão de atração de investimentos principalmente para a nossa região, que a gente vê que, de fato, acho que o Estado hoje tem esse olhar de que a região do sul de Minas ela tem um potencial muito grande, né? Como que você tem acompanhado isso? Você falou que há pouco teve em BH, deve estar voltando aí alguns dias aí, né? Como que você vê hoje o trabalho que você já pegou os dois mandatos do Zema, né? O primeiro... Foi. Né? Como que você vê desse início do mandato do Zema até agora esses investimentos realizados? Eu vejo que assim, eles abriram mais as portas para o sul de Minas, porque pessoas do sul de Minas também entraram no governo, né? E mostraram esse termômetro. Eu vejo, por exemplo, o Adriano, o Tenente Mello mesmo, eles estão no governo, o Adriano agora saiu do governo, mas tem um link bom com o governo trazendo investimentos. Quando era o INDI, que era uma secretaria do governo que ajudava as empresas a terem deduções fiscais. Mas ainda era bem difícil o diálogo antes, porque a gente não tinha essa proximidade com o governo. Agora não, é muito aberto. Aí virou o Invest Minas. Sim. Então, a facilidade de vir, por exemplo, eu estive com eles em Belo Horizonte, passou uma semana, eles vieram aqui em Paraisópolis, sentaram com os empresários que queriam investir, aí eles começaram a fazer reuniões online, e a proximidade com o governo do estado mudou muito. Eu, como vereador, fui para o governo do estado antes, era muito fechado, era muito limitado. Parecia que você tinha que garimpar lá se a pessoa quiser te atender. Dessa vez, não. Invest Minas veio aqui, foi no nosso distrito industrial, mapeou o nosso distrito, adorou o lugar. Eles sentaram com o empresário, deram todas as coordenadas. Se eles não eram da área, eles levavam para o cara da área. Eu teve um dia que eu estava numa reunião em Pouso Alegre, eu encontrei o pessoal do Invest Minas fazendo reunião com empresários que iam para Paraisópolis. Sabe, eles estavam já dando tramitação de continuidade do projeto. Então eu vi que abriu bem as portas para o sul de Minas, porque eles viram que aqui são as rodovias que cortam o Brasil. Sim. Com qualidade, né? São as mais famosas. Então, querendo ou não, e a qualidade de mão de obra aqui é diferenciada de outras regiões, pelo que eu vejo. Paraisópolis mesmo, a Pitive, ela tem das melhores qualidades de mão de obra ali em Paraisópolis, por isso que ela está ali há 28 anos. Mudou os nomes, né? Mas não mudou o formato. Então eu vejo que a qualificação e o envolvimento da nossa região é muito grande. É muito bom isso para a gente. Mas a gente fica beneficiando essas empresas? Nós temos que buscar em todos os ramos. Eu falo que Paraisópolis é segmentado. Nós temos um bom turismo, não como nós queríamos ainda, mas está caminhando para isso, porque a gente tem um turismo religioso muito forte, que é o Caminho da Fé, e a última cidade que o pessoal fica dentro da cidade em Minas é Paraisópolis. Depois eles vêm para Luminosa, mas eles não passam dentro de Brasópolis diretamente. Então o fluxo ali de hotel, pousadas, está absurdamente superlotado até. Está dando mais possibilidades de aberturas. O agro é uma coisa muito forte também. O pessoal às vezes não enxerga em Paraisópolis, mas ele sustenta muito a nossa região. E uma coisa que a gente enxerga é o varejo. As lojas da nossa cidade. Nós temos um fluxo das cidades vizinhas indo para a nossa cidade. Nós temos 6 agências bancárias, se não me engano. Então, é porque há um fluxo legal. Tem lojas no centro da cidade que tem 6, 7 funcionários durante a semana inteira. Então, se ele tem como custear esse funcionário, é porque tem giro financeiro. Você não vai fazer uma caridade de manter essa galera. Então, o fluxo, hoje eu vejo que
Gonçalves, Ouros, Consolação, Sapucaimirim, até São Bento, Ouros, alguns de Brasópolis, eles têm uma frequência legal em Paraisópolis. Então a gente vê o nosso centro, que é uma cidade pacata, pequena, mas ela tem um fluxo diário muito legal, diferente das outras cidades. Então eu vejo que o nosso varejo também bate muito nisso. E a indústria, que nós conseguimos trazer algumas indústrias, como a Biobase, que já estava tentando vir para Paraíso faz tempo, trouxemos pequenas empresas, porque se uma empresa muito grande falir, que é muito difícil de acontecer, mas se acontecer, ela pode falir a cidade também. Claro. Então a gente está trazendo para crescer isso. Né? Exatamente. Então hoje o segmento da cidade, eu falo que ela é multifacetada em economias. Por isso que é bom que não afeta tanto em todos os lados. Mas hoje, graças a Deus, todos estão caminhando bem. O turismo é o que mais espanta de fazer pousadas, chalés em lugares que a gente nem imaginava que teria uma superlotação. E hoje tem agenda até o ano que vem, já está lotado, né? O fluxo também é legal. O Caminho da Fé ajuda. O peregrino passa rapidamente, posa, e ele olha se vale a pena, ele volta e traz a família. E falando um pouco do ponto dessa questão do turismo, como que você vê hoje o turismo como um todo no município? O principal ponto hoje é o Caminho da Fé? De turismo, sim. Hoje nós recebemos praticamente todos do Caminho da Fé têm que passar em Paraisópolis ou sair de Paraisópolis. O último credenciamento oficial era no município. Muitos artistas vão fazer o caminho e começam em Paraisópolis, né? Então, assim, hoje credenciados em torno de 25 mil a 30 mil pessoas que passam. Mas muita gente vai sem credenciamento. Então o fluxo é em torno de 60 a 70 mil. Eu tive até a convite do Caminho da Fé no Rio de Janeiro, em Niterói, palestrando sobre o Caminho da Fé, porque não aparenta, mas eu fui um dos primeiros peregrinos aqui da região. Eu fiz o meu TCC de jornalismo no Caminho da Fé. E o fluxo, eu dei um respaldo diferenciado dentro de Paraisópolis, eu fiz uma recepção, um deck, a gente foi mudando o traço dentro da cidade para que o peregrino seja muito bem recebido, independente de religião, porque a gente tem muitos peregrinos que não estão indo só pelo catolicismo, mas sim pelo desafio. Então hoje, a união das pousadas, dos pousadeiros que eles falam, dos hotéis, eles têm uma união, não é uma concorrência, sabe? Eles se trabalham entre si. Então é muito legal. O fluxo hoje de turismo dentro dessa casinha pega muita gente. Tinha gente que falava para mim assim, esse turismo não gera dinheiro para a cidade. Gera, porque é um fluxo contínuo. Tem épocas que tem uma alta, tem épocas que tem uma baixa. Por exemplo, janeiro é uma época muito chuvosa. Dá uma diminuída, mas tem, porque é época de férias. Junho, julho e agosto, e em 12 de outubro, é um fluxo absurdo. Na nossa praça tem 6 mil peregrinos na Semana de Nossa Senhora. Então, esse fluxo é muito legal. E eles trazem dinheiro, porque para você fazer o Caminho da Fé, você tem que ter um poder aquisitivo. Porque não é barato assim tanto. Pode fazer uma forma mais simples? Pode. Mas hoje você tem que pagar várias pousadas, várias alimentações, né? Custear o seu material de caminhada, ciclismo. Então, assim, existe um gasto. E isso gira o comércio. Hoje nossa rota está bem legal por causa disso. Por exemplo, o cantor Daniel passou há 3 semanas atrás em Paraisópolis. Isso instigou mais pessoas a querer saber do caminho. E o Marcos Mion, aí esses dias um helicóptero desceu no nosso campo, aí desceu um cara com roupa de peregrino, pediu um apoio lá, chamou um táxi, entrou na rua da Caminho da Fé e foi fazer o Caminho da Fé. Então você vê o nível do Caminho da Fé hoje. Tá chegando esses dias pousou um helicóptero em Paraisópolis, pessoal de Orlando, 2 mulheres e um senhor, e desceram, pegaram o táxi, foram até onde começa o caminho ali e foram embora. O fluxo do peregrino hoje tem de todos os estilos. Então tem gringo, tem tudo. E tem a ultramaratona em Paraíso, que é do Caminho da Fé. Ela termina em Paraisópolis. Então, em janeiro, provavelmente no dia 11 a 14... Ela começa em Tocos, não? Ela começa em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. E ela para um pouco em Borda e ela termina em Paraisópolis. Aí essa outra é 217 quilômetros. Caramba. E o cara vai correndo o tempo todo. É muito gringo. Paraíso não comporta. E ainda na outra semana é semana aniversário de Paraisópolis. E tem a corrida rústica. Então, Paraisópolis vira um caos de falta de hospedagem em janeiro, por causa das férias ainda. Então, mas é bem legal. Você vai andando em Paraisópolis, parece que está em outro país. Tem gringos de todos os jeitos. Então, assim, é um fluxo que é bem legal e diferenciado. E outra coisa que está acontecendo no Airbnb é a locação de chalés, né? Isso gera até um problema para a cidade, porque o Airbnb ele não tem um imposto, ele não tem
retorno para a prefeitura. Sim. E a gente tem que dar manutenção na estrada, que é dar acesso a essas coisas, é uma discussão mais complexa. Mas hoje nós temos vários pontos. E esses pontos, eles são lugados nos sites, então a gente nem tem contato. Mas o fluxo hoje, se eu olhava era só pasto, agora tá cheio de luzinha, né? E tá aumentando cada dia mais também. Você vê que isso faz com que a demanda por aquelas cama e café, por outros espaços, ela vai gerando uma nova economia, um novo momento, né? Sim. Nosso medo hoje é que o produtor rural pare a atividade dele e ele só corra atrás disso. Porque não adianta, hoje a gente vai comprar tomate, batata, por um valor X. Daqui uns dias a gente vai ter que buscar fora, porque o cara que fazia isso, ele abriu 4 chalés. Então, precificou. Então, assim, acaba perdendo também a característica. Uma coisa que Gonçalves perdeu, que eu considero que ele, em vez de ficar uma comida mineira, ficou muito paulistano. Sim. E o turista, ele sai da cidade grande para ele comer uma comida mineira. Ele quer comer uma carne de panela, ele quer comer Vai gourmetizando demais, Exato. Né? Então não é uma crítica com quem que faça isso, não. Pode continuar. Mas eu falo que o nosso, a gente tenta que a pessoa continue com as raízes para que traga a pessoa para ter essa sensação que ela está saindo do grande centro para ir para a calmaria, para a delícia da mineiridade que a gente tem, né? Sim. Até para manter as nossas tradições, Exato. Né? E assim, nesse mandato agora, quais que são as principais prioridades que você enxerga assim, para o município? Quais as principais demandas e as principais prioridades? O maior desafio de Paraisópolis para mim hoje é a rua, todas as ruas. Por quê? Nós temos um alinhamento junto com o esgoto em várias ruas e não temos a separação da água do esgoto da água pluvial. E eu tenho uma estação de tratamento de esgoto que acabou de ser inaugurada. O que deveria ter acontecido há 10 anos atrás? Quem ganhou essa verba deveria ter pedido primeiro para fazer o saneamento da cidade, para que depois pedisse uma ET. Primeiro você liga os vasos sanguíneos corretamente e depois você põe o coração para funcionar, né? Não adianta você ter coração se não chega sangue lá corretamente, né? Então, a missão nossa é buscar recursos, que não é barato. É na casa de 15 a 20 milhões de reais para fazer tudo. Nós vamos buscar, já estou com meus ofícios prontos para a gente buscar isso, porque a separação da água de esgoto com a água pluvial, quando eles estão juntos, eles vão corroendo, a água de esgoto corrói a manilha, que vai marejando, pingando, e vai afundando as ruas. Aí você passa em Paraisópolis, você vai passando as ruas, todas tortuosas, afundadas, e é em relação a isso. E a gente fica abrindo, remendando. A gente tem que fazer um trabalho de grande porte, que é abrir a rua inteira, fazer a separação, alinhamento e reestruturação da rua. Isso melhoraria muito. Muita gente fala, estraga o carro facinho. Estraga mesmo, as ruas têm quantos anos? E embaixo dela tem alguns pontos que tem cano de ferro. Aí a gente está contratando uma empresa para fazer um mapeamento do esgoto, da água e dos hidrantes, dos registros e também das casas, dos prédios públicos. A gente tem um mapeamento de tudo. A gente está buscando informatizar mais a prefeitura. Só que é uma coisa mais demorada. Então a gente está querendo... Esse é um desafio maior hoje. E eu quero repaginar mais ainda a saúde de Paraisópolis. Porque hoje eu pago um pronto-socorro que eu pago 2 médicos para estarem lá. E às vezes eu não consigo ter esses 2 médicos o tempo todo. Então, o atendimento da população, eu falo que quem vai no médico ou vai num PSF, ISF e num pronto-socorro, ele já vai com um problema. Aí, se ele não for tratado da forma que deveria, ele vai ganhar mais um. Então, mesmo que a gente esteja lá atendendo, estão com um problema particular, a gente tem que buscar sempre a plausibilidade de ter um bom atendimento. Isso que eu bato muito na tecla. Atenda bem. E às vezes tem a pessoa que já chega com falta de educação, que já tem as raízes mal educadas, mas o mal se paga com bem. Isso é o que eu mais busco. Eu falo que o não bem dado, a pessoa sai te agradecendo. Então, o atendimento bem dado na saúde é obrigatório para mim. Só que a gente não consegue controlar todas as pessoas. E isso é uma coisa que a gente quer melhorar muito na saúde e também diminuir as faltas que nós temos e melhorar também essas filas que não dependem só da gente. Porque tem filas de médicos que nós queremos, só que o médico tem que abrir agenda fora de Paraisópolis, porque ele é um especialista que não tem na cidade, e ele receber esse pessoal. Que eu falo para muita gente, se o médico atender, a gente tem condições de mandar você. Só que se ele não abre agenda, como que eu vou obrigar você a ser atendido? Aí fala, a prefeitura não arruma esse exame meu.
Mas se o médico não quer atender já, ele tem um limite que ele determina pelo SUS, porque é um valor mais baixo, eu tenho que ficar respeitando isso. Então é uma missão muito grande. E hoje a gente tem condições de sanar as filas se os médicos recebessem a gente abrir essas agendas. E hoje tem uma falta de médico especialista muito grande também, né? A saúde já é um gargalo por si só, né? É muita demanda para pouco profissional, né? Há a possibilidade de novas parcerias ou de novos convênios para tentar sanar isso? Vocês também têm o ponto do SAMU lá, né? Temos o ponto SAMU. O SAMU ele atende todas as cidades aqui na região, né? Mas é mais para pronto-socorrismo. E temos a primeira brigada do sul de Minas, que são brigadistas municipais coordenados por um bombeiro militar, que a gente criou o primeiro de Minas. Os outros que tem é Astolfo Dutra e Itabirito. Não tem nenhum outro lugar de Minas. Então somos referência nisso. Eles têm uma proatividade bem legal, e é da prefeitura. Mas o mais difícil hoje é você trazer um médico especialista com salários que cidades pequenas aplicam. Uhum. Hoje mesmo está um questionamento que a gente abriu um concurso para pediatra que o valor era 33 a hora. Só que é um valor que o município aprovou em lei. Então, para eu mudar isso, esse ano eleitoral, você não pode mexer em salários. Sim. Aí foi questionado. Infelizmente, é o perfil da cidade. Podemos melhorar, mas temos que ter cautela, porque um médico a gente consegue pagar. E se fosse 50 médicos, 100 médicos? Então, qualquer aumento na prefeitura é significativo para o montante. Eu sempre quero dar um passo, mas eu tenho que ver se esse passo eu não tropeço. Sim. Então, hoje o receio nosso é um médico. Ele vai trabalhar na cidade pequena para ganhar 7, 8 mil reais. Mas na faculdade ele está pagando 11. E aí ele vai querer vir para uma cidade pequena? Ou ele vai precisar querer um bom centro, um grande centro, que ele vai ganhar 20, 30? Então hoje essa discussão. Graças a Deus alguns escolhem ir para cidades pequenas, mas nem todos querem. E aí faz aquele picado. Eu vou um dia em Paraisópolis, um dia em Brasópolis, um dia em Piranguinho e vai indo. Só que aí falta num dia. Já faz 15 dias, a fila aumenta, a população já reclama. É um caos para a gente, a cidade pequena hoje. Se a gente não tiver uma readequação, a gente vai ter muito prejuízo. Hoje eu tenho especialistas, mas é dessa forma. Eles vão uma vez por semana ou de 15 dias. Aí o pessoal quer que o cara esteja lá, mas ele não vai assumir essa função. Então a gente está fazendo mais horistas que a gente consegue trazer. Se eu fizer hoje um concurso para 40 horas, o médico ficar lá com o valor que paga o município, igual os municípios da região, ele não vai querer trabalhar, não. Não vai de jeito nenhum. E assim, eu vejo que a saúde, isso é regional, né? Logicamente que tem a questão da descentralização, né? Tem Itajubá, tem Pouso Alegre, mas você vê que nenhum município consegue ter um número suficiente de médicos ou especialistas para poder dar conta da demanda da população, justamente por isso, né? A capacidade do município de pagar esses profissionais para ficar ali o tempo todo é quase que impossível, né? Eu falo que a saúde, a gente pode pegar todo o orçamento da prefeitura e colocar lá que vai faltar. Então, assim, uma coisa difícil hoje é você pegar um profissional seu que está ausente por férias ou um problema de saúde e você vai contratar outro. Será que o outro vai querer trabalhar 20, 30 dias? Ele não vai sair de onde ele está para ele ficar 20, 30 dias. Então, você não vai ter esse profissional durante 30 dias. Aí a população vai para cima do prefeito. Né? Então, é muito difícil. Uma doutora engravidou. Vão contratar alguém para 4 meses, depois para 6. Será que algum médico vai querer ficar só 4 meses só? Sem a certeza de continuar? Uhum. Então, é muito difícil. Para todas as áreas é difícil, imagina para uma área dessa. Então, hoje é bem complexo. E a dificuldade é também o profissional hoje, ele tem a população, ela cobra muito. Eu falo que a gente fazia na prefeitura 130 consultas e exames por mês, que a gente marcava fora, ou marcava na cidade. Hoje nós marcamos mais de 600 e ainda não supre. Por quê? Depois da pandemia, aumentou a quantidade de pessoas necessitadas ou que o médico pediu isso. Problemas psicológicos até maiores. Só que a gente nota muito uma coisa que a gente até brinca, mas eu vou nos ESFs, eu encontro quase as mesmas pessoas todas as vezes que eu vou. Existe uma carência também, que a pessoa às vezes vai lá para conversar e aproveita para fazer um examezinho. Sim. Só que o examezinho de uma pessoa mais velha é em torno de 30, 40, 50 exames específicos. E quando ela vai pedir autorização, ela já sanou a fila do dia, que era o limite diário, senão estoura o orçamento. Então, eu falo isso com convicção. Eu presenciei, onde eu vou nos ESFs, eu vejo as mesmas pessoas
parece que elas batem em ponto nesses lugares, entendeu? E aí elas acabam tirando também a vaga de pessoas que necessitam dessa vaga. Então é bem complicado. E também tem aquela regularidade do médico. Às vezes ele fica bravo que alguém faltou. Por exemplo, acontece muito que é de conveniado nos cismas, Brasópolis também. A gente tem ali nos cismas um médico otorrinco. Se o médico está lá esperando e 2 de Paraisópolis faltaram, que acontece, no outro mês ele não vai querer abrir a agenda para Paraisópolis, porque ele ficou lá esperando, às vezes nem recebe, ou não sei como é o formato, e aí a pessoa fecha a agenda para gente. Aí se ele fechou a agenda, quem vai obrigar ele a abrir? Ele tem a liberdade dele, é o trabalho dele, então é bem complexo. É bem difícil a gente conseguir sanar tudo isso. Porque só o Cismas atende todas as cidades da nossa região aqui. 15, né, cidades. São 14 cidades. É igual o Itajubá. O Itajubá já tem a demanda dele. Aí ele entra lá no hospital escola. Aí tem mais 13 cidades para entrar. É complicado, né? Gigantesco. É pesado. Everton, e como que hoje você enxerga a comunicação da prefeitura e a população no dia a dia? Porque a gente sabe que a comunicação de fato, né, você é jornalista também, você sabe, trabalha em comunicação dentro da polícia, ela tem esses momentos também de ter uma certa dificuldade da população entender de fato o que a gente quer passar para ela, sim, né? Sim. Nem sempre a gente consegue de fato levar para a população o que a gente quer informar. Como que hoje é a comunicação da prefeitura? Eu vejo que vocês são bem atuantes lá, né? Coisa que antigamente não era. Eu falo que quando eu fui vereador, eu não sabia o que acontecia na prefeitura. Eu não conseguia saber. Eu achava algumas coisas que eu descobria, mas o resto eu não sabia mesmo. E eu pensei, se eu, vereador, estou assim, imagina a população. Uhum. Então, na primeira semana que nós assumimos, eu criei o compacto semanal. Isso já foi uma pré-campanha, sem querer, querendo, né? Tudo que acontecia na semana, o que a gente consegue divulgar, a gente fazia um compacto, eu apresentava esse compacto. Aí, com o tempo, a gente foi remodelando para tirar o cansaço do nosso telespectador. E aí, a gente mostrava mutirões, atividades na zona rural, algum evento que aconteceu. Então a gente deu transparência às atividades públicas. Muita gente nunca imaginou. E isso aconteceu de muita gente do fora do Brasil, que é de Paraisópolis, ou tem vínculo com Paraisópolis, mandar mensagem: nossa, eu tô aqui na África, tô acompanhando vocês, um orgulho total que eu tô vendo que tá girando minha cidade. Então isso foi bem legal. Então a gente pegou um público que tá no Vale do Paraíba, que é da nossa região. A gente tem uma galera lá, muita né? Gente. O Mineiraiada tá tudo lá, vem pra cá no final de semana. E a gente conseguiu pegar essa galera. Então a gente fez essa transparência, criamos uma ouvidoria na prefeitura que recebe as informações e manda para os departamentos. Também fizemos esse know-how e fizemos um programa na rádio toda sexta-feira, quase toda sexta-feira eu vou, quando eu não vou eu mando uma equipe de algum setor para passar as informações dos setores. Então a gente fez uma coisa bem transparente. E esse compacto, quando a gente, por exemplo, tem uma semana que é feriado e ele não entra no ar, muita gente não ficava desesperado querendo saber, sabe? Porque é o comentário do final de semana. E também tinha aqueles contras que estavam desesperados para saber o que a gente está fazendo para eles criticarem. Pra poder bater, né? Nossa, que absurdo, ele jogou pedra naquele lugar, nossa, calçou desse jeito. Porque todo mundo é árbitro, né? Todo mundo quer todo mundo é técnico, na verdade. Então, todo mundo quer arbitrar naquilo. Então, assim, foi bem legal. Fomos cidades... Até um prefeito falou: meu filho pediu para te copiar, tô copiando do meu jeito. E deu certo pro cara, ele tem uma transparência bem legal. Um prefeito me mandou essa mensagem e falou: tô fazendo do meu jeito, que eu sou meio tímido. Eu falei: eu também sou, meu vice também é tímido. Mas nós tentamos mostrar a realidade. E ficou um canal bem legal. Agora, por causa da eleição, a gente teve que sair do ar, né? Por causa do período eleitoral. E muita gente ficava querendo saber o que está acontecendo. E a gente queria dar publicidade de algumas coisas e não podia, né? Então, deu uma tristeza na gente. E isso virou uma coisa hoje... A TV Câmara mesmo. Eu que implantei na Câmara de Paraisópolis quando eu fui presidente. E eu trouxe esse know-how para a prefeitura. E hoje, muita gente tem orgulho. O funcionário manda para a comunicação para que saia para mostrar o trabalho dele. E eu acho muito legal isso. A gente não consegue mostrar tudo, porque tem uma edição de quantidade de tempo, senão a gente perde também o nosso espectador. Só que isso aí virou uma rotina. E aí deu uma transparência bem legal. E a gente foi acompanhando os vizinhos, as redes da região tá bem legal também agora, né? Repaginaram. Sim. Aí a gente fala que tudo que... Tá modernizando, né? Exato. E hoje precisa de transparência, não adianta. Eu falo que o trabalho nosso foi reconhecido porque a população viu. Porque não adianta eu fazer e ninguém perceber, né? Calcei um morro lá no bairro, lá no Funil, lá no distrito de Costas, lá pra cima do distrito de Costas.
poucas pessoas vão passar da região de Paraisópolis lá, porque o pessoal que vai ali é um lugar bem íngreme. Ele sai no Campo dos Raposos, lá em Córrego Bom Jesus. Mas é onde tem nossa estação de tratamento de água. Até o filho do Moacir Franco mora em frente ali. É um lugar de difícil acesso. A gente calçou ali 400 metros em parceria com os moradores. Muita gente não saberia se a gente não divulgasse. E tem gente que às vezes mora ali no distrito e nunca subiu ali, né? Então a gente tem que dar essa transparência. Sim. E hoje virou um know-how. Isso aí é um orgulho nosso. A gente tem uma garota propaganda agora que ela assumiu meu lugar, porque o pessoal já cansou de me ver, né? Eu só vou mostrando mais algumas outras obras, mas ela que apresenta esse compacto semanal. E virou agora o jornal da prefeitura, né? Uma tradição já no município, virou tradição. Né? E o pessoal falava, nossa, mas toda semana? Eu falei, toda semana. Mas tem assunto para toda semana? Tem assunto para toda semana, mas tem feriados prolongados que acarretam da gente não querer divulgar tanta coisa, porque alguns setores ficam mais paralisados. Mas os outros demais é continuidade mostrando sempre. É porque o serviço público, ele não para, né? Você não consegue falar assim, ó, essa semana vamos parar, não vamos trabalhar. Não tem como, né? É um serviço contínuo, né? E assim, como que você vê a participação da população hoje? Assim, mudou? Você acha que hoje em dia eles são mais participativos? Tem aquele pessoal que traz os problemas da cidade de uma forma bem legal pra gente arrumar, porque a gente tem que arrumar. Não vai conseguir arrumar tudo de uma vez? Não vai. E tem aqueles que são sem educação. Às vezes ele quer pisar no funcionário, desmerecer, mostrar uma autoridade que não existe. Entendeu? Já aconteceu, eu entro na ouvidoria às vezes para responder a pessoa de uma forma educada, porque ela não tem que pisar no funcionário que tá ali para ela pedir alguma coisa. E a prefeitura não consegue fazer uma coisa na hora. Se na casa da pessoa ela não consegue resolver todos os problemas, imagina numa cidade. Sim. Então, assim, a população, o feedback é bem legal, sabe? Na eleição agora, que assim, eu tive um afastamento das crianças quando eu dava aula, agora eu ando na rua lá, o prefeito lá, o Ayrton, beleza, entendeu? Porque eles me veem nas redes mostrando a transparência. Então, é bem gostoso isso. E aí a gente mostra a parte esportiva, a parte cultural, a parte de obras, a parte de engenharia. Então, assim, tem gente que fica até esperando. Quando vai ser o meu calçamento vai chegar aqui, será? Porque temos vários que vão ser startados, já foram licitados. Então já virou uma coisa bem legal. A visualização da prefeitura e da minha página pessoal, que eu também repasso essas postagens, só que num formato mais pessoal, às vezes tem uma visualização até maior. Porque às vezes tem uma galera que quer sondar mesmo, né? Fica à vontade, pode sondar que a página está aberta para a população e pode dar print, pode fazer o que quiser. É o desenvolvimento de Paraisópolis. Prefeito, como que você, obviamente agora você está nesse momento de transição de si mesmo, né? Sim. Você está preparando já o próximo mandato, mas como que você enxerga lá no futuro, vamos pensar já lá no seu final de mandato dessa próxima eleição, como que você enxerga aí o município de Paraisópolis nos próximos 4 anos? Como que você gostaria de entregar o município? Logicamente, você vai estar pensando em outro momento, né? Não sei se politicamente voos mais altos, mas como que você quer entregar Paraisópolis daqui 4 anos? Hoje eu não sou pai ainda. Eu falo que meu filho ainda é Paraisópolis, né? É um filho que dá trabalho. Mas, assim, eu sempre vi aquele pessoal na praça, sentado. Eu via a rotatividade da cidade. E eu sempre queria que Paraíso fosse uma cidade que não ficasse exportando os jovens para fora. E a gente trouxe até a FEP está montando uma parte em Paraisópolis de 2 cursos presenciais. Okay. Então, para evitar que eles peguem estrada e futuramente cresça um corpo ali, né? Um campus em Paraisópolis. E isso, eu quero que no futuro... Eu não sei se você aqui velhinho vai ficar na praça dando palpite nas obras ali, mas eu vou ter orgulho de que tem as coisas para fazer. Entendeu? Hoje, o final de semana de Paraisópolis, você tem o Parque Antônio Félix Teixeira, o Pernilongão, tem a praça, vai ter o mercado daqui uns dias, vai ter a área de lazer, tem a área de lazer. Então, você tem uma rotatividade de bares em zona rural, restaurantes na zona urbana. Então, assim, atratividades. E também a pessoa possa empreender em Paraíso, porque vai ter campo para isso. Então, eu quero que, se eu ser pai, eu quero que meu filho cresça com uma possibilidade de poder estar em Paraisópolis, tendo qualidade de vida, porque nossa região não adianta, é uma das qualidades de vida melhores que existem. Isso a gente não é suspeito, é realidade mesmo, né? E eu entregando Paraisópolis com empregabilidade, com empresas que são de qualidade, para você poder trabalhar ali, criar sua família e poder aposentar com dignidade, eu vejo um orgulho. Eu sempre, desde criança, eu queria marcar um momento na minha vida, marcar onde eu estou.
E hoje eu tenho essa possibilidade, entendeu? Então, assim, eu sempre pensei, como que eu vou fazer a diferença? Será que eu vou ser a mesmice de acordar, trabalhar, dormir até morrer? Não, eu quero marcar no futuro, eu quero ter uma vida mais tranquila, não penso em voos altos, tá? Eu formei em Direito também, então eu penso em futuramente advogar e construir minha família, ter minha tranquilidade também dentro dos meus investimentos e acompanhar a política como um bastidor, tá? Não ficar tão na frente assim, não. E acompanhar os colegas que deem continuidade a esse trabalho, porque eu vejo que se a política tem uma continuidade positiva, a cidade só tem a melhorar. E o orgulho meu é hoje falar, Paraisópolis mudou. E mudou para melhor. Porque na hora que eu entrei, eu falei, será que eu não vou fazer nada? Só pandemia? Eu vou ficar levando só porrada? Aí a gente foi plantando as coisas que muita gente não gostava, e hoje essas coisas plantadas, todo mundo fala, ó, teve coragem, hein? A nossa gestão, todo mundo fala, é da coragem. Porque para mexer nas coisas que nós mexemos, tem que ter uma coragem, uma loucurinha junto, né? Sim. Mas hoje tá positivamente. Então, assim, daqui 8 anos eu quero entregar a chave para quem der continuidade, com a certeza que eu fiz a minha parte, entendeu? Eu não fico pensando, quero voltar. Não, eu quero passar para a pessoa dar continuidade. E eu ver que eu consegui o meu projeto. Em 4 anos, eu considero 2, porque a gente pegou só pandemia e chuvas. Eu acho que a gente fez muito em pouco tempo. Porque muita gente falava assim, 1 ano e meio não é nada, não dá tempo. E aí a gente pegou 1 ano e meio, 2 anos, pela pandemia e chuvas. Então a gente já conseguiu fazer tanta coisa legal. A expectativa é que agora, a gente tendo já a casa mais organizada, a gente faça melhor ainda. E aí daqui uns dias entregar um paraíso de verdade, né? Sendo um paraíso. Já tá caminhando bem para isso. É o legado que você quer deixar. Eu quero que... Não aquele cara, eu que fiz, não. Eu contribuí, sabe? Tipo, o paraíso hoje, eu passei aqui e eu não quero ser um nome de rua. Entendeu? É uma coisa que eles falam muito. No política, entra o cara lá no futuro e morre e vai virar um nome de rua. Sim. Não, eu quero ver as coisas boas acontecendo. Eu não quero ver a rua depois que eu morrer. Eu quero que essa rua esteja bem arrumada hoje. E o legado é isso. Você tá em vida. Eu gosto de reconhecer as pessoas que fizeram a diferença em vida. Eu, como jornalista, eu homenageei muitas pessoas que hoje já se foram quando elas eram vivas ainda. Então, assim, já homenageei pessoas que se foram porque a lei obriga a ser falecido para se homenagear. Mas, assim, eu acho legal você homenagear quando a pessoa está aqui. Para ela poder ver aquilo, né? Sentir aquilo. Exato. Então, a gente fez muito isso, faz muito isso. Eu pus um projeto na Câmara que eu fiquei decepcionado que a Câmara reprovou, que o funcionário que faz 25 anos de serviço, ele teria um reconhecimento. E foi reprovado na Câmara porque eu coloquei, sabe? Eu não estou valorizando, eu não sou funcionário da prefeitura, eu sou passageiro. Agora, a pessoa que fez 25 anos da prefeitura, ele já contribuiu para a sociedade. Sim. Então, ele tem que ser reconhecido. Isso é um mérito que a gente está querendo dar. Então, a gente vai pôr esse projeto de novo no ano que vem para que a gente valorize o nosso servidor público. Porque a gente tem que valorizar as pessoas que fazem a diferença. E isso eu fazia no jornal, sabe? E eu falava, talentos da nossa terra. E uma vez eu fui até homenagear uma pessoa no jornal, aí a pessoa começou a pôr a mão no peito, assim, emocionada. Eu falei, espera aí, eu vou parar de homenagear o senhor, senão o senhor vai morrer, ué. Aí ele deu risada, tá vivo até hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que o caminho é esse. E daqui 8 anos, eu conseguindo deixar Paraisópolis diferente, a pessoa que der continuidade vai ver que valeu a pena e vai dar continuidade também, é a melhor coisa do mundo. Assistir de camarote agora, né? Com certeza. Everton, cara... Agradeço muito você ter aceito o convite e vindo aqui bater um papo com a gente. Acho que eu só tenho que desejar sucesso. Acho que você já está bem encaminhado, fazendo um bom trabalho na sua gestão. Tenho acompanhado um pouco de longe, né? Mas a gente já tive a oportunidade de fazer alguns bate-papos com você lá pessoalmente, para D2, tudo. A gente acompanha e vê que, de fato, o município tem caminhado de uma forma bacana. Então, desejo primeiramente os parabéns e sucesso nessa nova gestão. Obrigado para nós, viu? A nossa região merece e está mudando. Por isso que a gente viu tanta reeleição acontecendo. Sim, sim. Senão a gente não ia ter tanta reeleição. É que a qualidade e o diálogo entre os prefeitos estão funcionando. E para a gente é orgulho, tá? A gente quer que a nossa região, não só Paraisópolis, não só Brasópolis, né? Mas todas as cidades crescendo, a nossa região fica boa para viver. E eu tenho certeza, como você tem essa visão, eu tenho essa visão. Morar aqui é bom demais, né? Com certeza. E vamos continuar melhorando essa cidade. Obrigado, viu? Mais uma vez, sucesso. Fechou. E para você que acompanhou esse bate-papo, espero que você tenha gostado e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.